1984, capítulo 15. Winston acordara com os olhos rasos d'água. Júlia rolou sonolenta para ele, murmurando algo que poderia ser: "Que foi?" "Sonhei." E calou-se. Era complexo demais para traduzi-lo em palavras. Havia o sonho em si, e havia ligada a ele uma lembrança consciente que penetrara no seu espírito alguns segundos depois de acordar. Deixou-se ficar de costas, os olhos fechados, ainda embebido da atmosfera do sonho. Era um vasto sonho luminoso em que toda a sua vida parecia estirar-se diante dele como uma paisagem numa tarde de verão depois da chuva. Tudo acontecera dentro do peso de papel, mas a superfície do vidro era a abóbada celeste, e dentro da abóbada estava tudo inundado de luz clara e suave, na qual se podia enxergar distâncias intermináveis. O sonho também estava incluído, com efeito, de certo modo consistira nisso, por um gesto do braço feito por sua mãe e repetido 30 anos mais tarde pela judia que vira no cinema, tentando proteger o filhinho contra as balas, antes que os helicópteros fizessem explodir os dois. "Sabes que até este momento eu acreditava ter assassinado minha mãe?" "Por que a assassinaste?" "Não a assassinei, não fisicamente." No sonho, recordara-se da última visão da mãe, e alguns minutos após despertar, havia voltado à mente um bando de pequenos acontecimentos com ela relacionados. Era uma lembrança que ele devia ter deliberadamente excluído da consciência durante muitos anos. Não tinha certeza da data, mas não podia ter menos de 10 anos, talvez 12, quando sucedera. O pai sumira havia algum tempo. Quanto tempo antes não podia precisar. Lembrava-se melhor das circunstâncias agoniadas da época. Os pânicos periódicos dos ataques aéreos, a corrida às estações dos trens subterrâneos, as pilhas de escombros por toda parte, as proclamações ininteligíveis pregadas nas esquinas, os bandos de rapazes todos de camisa da mesma cor, as filas enormes diante das padarias, o metralhar intermitente na distância e, acima de tudo, o fato de nunca haver o bastante para comer. Lembrava-se de todas as tardes passadas com outros meninos remexendo em latas de lixo e montes de refúgio, catando os talos de folhas de repolho, cascas de batatas, às vezes até pedaços de códia de pão velho que limpavam cuidadosamente das cinzas. E também da espera da passagem de caminhões que faziam determinado itinerário, carregando comida para o gado e que, sacolejando nos trechos de mau calçamento, às vezes derrubavam fragmentos de torta de algodão. Quando o pai desapareceu, sua mãe não demonstrou nenhuma surpresa ou mágoa violenta, porém, uma repentina mudança a acometeu. Parecia ter perdido a fibra. Era evidente, até para Winston, que ela esperava algo que deveria acontecer. Fazia todo o necessário. Cozinhava, lavava, remendava, fazia a cama, varria, espanava, sempre muito devagar e com uma curiosa economia de gestos supérfluos, como uma figura criada por um artista e que se movesse por si mesma. O corpo grande e bem proporcionado pareceu cair num marasmo natural. Durante horas a fio, ficava sentada quase imóvel na cama, cuidando da filhinha, uma criança miúda, enfermiça, muito calada, de 2 ou 3 anos, e a quem a magreza dera feições de símio. De raro em raro, tomava Winston nos braços e apertava-o contra o seio por longo tempo, sem dizer nada. E ele percebia, apesar da pouca idade e do seu egoísmo, que esta atitude era ligada a uma coisa imensionável e que não tardaria a ocorrer. Lembrava-se do quarto em que moravam, um aposento escuro, abafado, que parecia cheio pela metade, com uma cama de cabeceira branca. Na guarda da lareira havia um fogareiro a gás e uma prateleira onde ficavam os gêneros. No patamar, fora do quarto, havia uma pia de louça marrom, comum a várias famílias. Lembrava-se do corpo estatuesco de sua mãe, inclinado sobre o fogareiro, mexendo a caçarola. Sobretudo, lembrava-se da sua fome contínua e das brigas encarniçadas e sórdidas às refeições. Perguntava à mãe, chocarreiramente, milhares de vezes por que não havia mais comida. Gritava e esbravejava com ela. Recordava-se até dos tons da sua voz, que estavam começando a mudar prematuramente e que de vez em quando reboava de maneira especial. Ou tentava uma nota patética e nasal, num esforço de ganhar mais do que o seu quinhão. E ela estava disposta a dar-lhe mais do que o quinhão. Considerava natural que ele, o rapaz, recebesse a maior porção. Por mais que lhe desse, porém, ele invariavelmente pedia mais.
Em cada refeição, ela lhe pedia que não fosse egoísta e lembrasse que a irmãzinha doente também precisava de alimento, mas era inútil. Ele chorava de raiva quando a mãe parava de servi-lo, tentava arrancar-lhe das mãos a caçarola e a colher, furtava bocados do prato da irmã. Sabia que assim as condenava à morte, mas não podia evitá-lo. Sentia-se até com direito a agir dessa forma. A fome clamorosa que tinha na barriga parecia justificá-lo. Entre as refeições, se a mãe não o vigiasse, ele constantemente pilhava as magras provisões da prateleira. Um dia foi distribuída uma ração de chocolate. Havia semanas ou meses que não se via chocolate. Winston lembrava-se com muita clareza daquele precioso pedacinho de chocolate. Era uma barra de 2 onças. Naquele tempo ainda se falava em onças, para os 3. Evidentemente, devia ser dividida em 3 partes iguais. De repente, como se ouvisse a voz de outrem, ele se ouviu exigindo, com voz grossa e forte, que lhe dessem a barra toda. A mãe respondeu-lhe que não fosse guloso. Houve uma longa e incômoda discussão que durou horas com gritos, uivos, lágrimas, queixas, acordos. A irmãzinha, agarrada à mãe com as 2 mãos, exatamente como um filhote de macaco, olhava-o com grandes olhos doloridos. Por fim, a mãe quebrou a barra em 4 pedaços iguais, dando 3 a Winston e o último à menina. A garota a apanhou e ficou a olhá-lo feito água parada, talvez sem saber o que fosse. Winston observou-a por um momento. Depois, com um bote repentino e célere, arrancou o pedaço de chocolate da mão da irmã e correu para a porta. Winston! Winston! Volta e devolve o chocolate da tua irmã! Ele parou, mas não voltou. Os olhos ansiosos de sua mãe o fixavam. Naquele momento, ela estava pensando na coisa que ele não sabia o que fosse, mas que deveria acontecer. A menina, consciente de ter sido furtada, gemia debilmente. A mulher passou o braço em torno da filha e apertou-lhe o rosto contra o peito. Naquele gesto havia algo que revelou a Winston. Sua irmã estava morrendo. Fez meia volta e disparou escada abaixo, o chocolate a melar-lhe os dedos. Nunca mais tornara a ver a mãe. Depois de devorar o chocolate, sentira-se um tanto envergonhado de si mesmo e ficara na rua várias horas, até a fome lhe indicar o caminho de casa. Quando chegou, a mãe desaparecera. Naquela época, isso já se estava tornando normal. Nada sumira do quarto, exceto a mulher e a filha. Não tinham levado roupa alguma, nem mesmo o capote da mãe. Até aquele dia, Winston não sabia com certeza se ela estava morta ou não. Era perfeitamente possível que a tivessem apenas enviado a uma colônia correcional. Quanto à irmã, poderia ter sido mandada, como Winston, a um dos orfanatos surgidos em consequência da Guerra Civil. Ou podia ter sido levada para o campo com sua mãe, ou meramente abandonada em alguma parte para morrer. O sonho ainda estava vívido no seu espírito, especialmente o gesto protetor do braço no qual parecia se conter todo o seu significado. Winston lembrou-se de outro sonho, de 2 meses antes. Na posição exata em que sua mãe sentara na cama miseranda, de colcha branca, com a filha agarrada ao peito, ela aparecera no navio naufragado, bem abaixo dele, e afundando cada vez mais, sempre a fitá-lo através da água escura. Contou a Júlia a história do desaparecimento de sua mãe. Sem abrir os olhos, ela rolou sobre si mesma e instalou-se em posição mais confortável. Eu te vejo como uma ferinha diabólica naquela época. Todas as crianças são feras. São, mas o importante da história... Pela sua respiração pausada, tornou-se evidente que ela adormecera de novo. Ele gostaria de ter continuado falando da mãe. Não supunha, pelo que ainda se lembrava dela, que tivesse sido mulher fora do comum e muito menos inteligente. No entanto, possuíra uma espécie de nobreza, de pureza, simplesmente porque obedecia a cânones que não eram seus próprios. Seus sentimentos eram dela mesma e não podiam ser alterados pelas circunstâncias externas. Não lhe ocorreria que um ato ineficaz se tornaria por isso mesmo sem sentido. Quando se ama alguém, ama-se, e quando não se tem nada mais para lhe dar, ainda se lhe dá o amor. Acabado o chocolate, a mãe agarrara a menina. Era inútil, não adiantava nada, não produzia mais chocolate, não evitava nem a morte da menina e nem a sua, mas parecia-lhe natural fazê-lo. A refugiada do navio também cobrira o menininho com o braço, que não era mais defesa contra as balas do que uma folha de papel. O que o partido fizera de terrível era persuadir os seus membros de que meros impulsos, meras sensações, não tinham importância ao mesmo tempo que lhes roubava todo o poder sobre o mundo material. Uma vez no julgo do partido, o que a pessoa sentisse ou não, o que fizesse ou deixasse de fazer, literalmente não fazia diferença. Acontecesse o que acontecesse,
O indivíduo sumia, e nem ele e nem os seus atos eram jamais mencionados. Era banido do rio da história. E, no entanto, aos cidadãos de apenas 2 gerações atrás, isso não teria parecido importante porque não tentavam alterar a história. Eram governados por lealdades particulares que não punham em dúvida. O que importavam eram relações individuais, e podia ter valor em si um gesto completamente irrelevante, um abraço, uma lágrima, uma palavra dita a um moribundo. De repente, ocorreu-lhe que os proles tinham continuado assim. Não eram leais a um partido, país ou ideologia, eram leais aos seus semelhantes. Pela primeira vez na vida não desprezou os proles e nem pensou neles como força inerte que um dia ganharia a vida e regeneraria o mundo. Os proles tinham continuado humanos. Não se haviam endurecido por dentro. Haviam conservado as emoções primitivas que ele próprio tivera de reaprender por esforço consciente. E assim raciocinando, ele se lembrou, sem ligação aparente, de como vira, havia algumas semanas, uma mão amputada na rua e como a chutara para a sarjeta como se fosse um talo de couve. Os proles são seres humanos. Nós não somos seres humanos. Por quê? Júlia acordara outra vez. Ele meditou uns instantes. Já te ocorreu que o melhor que temos a fazer é simplesmente ir embora daqui antes que seja tarde demais e nunca mais nos vermos? Sim, querido, já me ocorreu diversas vezes. Mas não, eu não vou sair e pronto. Nós temos tido sorte, mas não pode durar muito tempo. Você é jovem, parece normal e inocente. Se você se afasta de gente como eu, pode viver mais uns 50 anos. Não, já pensei em tudo. O que fizeres eu faço também. E não te afobes, tenho jeito para viver. Podemos ficar juntos mais 6 meses, 1 ano, não há maneira de saber. No fim, é certo que nos separem. Percebe como seremos solitários? Quando nos pegarem, não haverá nada, literalmente nada que possamos fazer um pelo outro. Se eu confessar, eles te fuzilam. Se eu recusar confessar, te fuzilam do mesmo modo. Nada que eu possa dizer ou fazer, proibir-me de dizer, te adiará de 5 minutos à hora da morte. Nem ao menos saberemos se o outro estará morto ou vivo. Ficaremos completamente inertes. A única coisa que importa é que não traiçoemos um ao outro. Embora nem isso faça a menor diferença. Se te referes à confissão, isso confessaremos. Todo mundo sempre confessa, não podes evitar. Eles torturam a gente. Não, não é confessar. Confissão não é traição. O que digas ou faças não importa. O que importa são os sentimentos. Se conseguirem me obrigar a deixar de te amar, isso seria traição. Ela raciocinou. Isso não podem fazer. É a única coisa que não podem. Podem te fazer dizer alguma coisa, tudo, mas não podem te obrigar a acreditar. Não penetram na gente. Não, é verdade. Não penetram na gente. Se podes sentir que vale a pena continuar humano, mesmo que isso não dê o menor resultado, terás vencido os torturadores. Ele pensou na teletela com seu ouvido insone. Podiam espionar o indivíduo noite e dia, mas se ele não perdesse a cabeça, ainda conseguia ludibriá-los. Com toda a sua sagacidade, não tinham jamais conquistado o segredo de descobrir o que pensa outro ser humano. Talvez isso fosse menos verdade quando o cidadão lhe caísse nas unhas. Não se sabia o que aconteceria dentro do Ministério do Amor, mas era possível adivinhar. Torturas, drogas, delicados instrumentos que registravam as reações nervosas do paciente e o desgaste gradual pela falta de sono, a solidão, o interrogatório persistente. Pelo menos seria impossível ocultar fatos. Podiam ser encontrados pela pergunta e arrancados pela tortura. Mas se o objetivo era não tanto continuar vivo como continuar humano, que diferença poderia fazer no fim? Não podiam alterar os sentimentos do indivíduo, nem ele próprio o consegue, mesmo que o deseje. Podiam desnudar os mínimos detalhes, tudo o quanto houvesse feito, dito ou pensado, mas o imo do coração, cujo funcionamento é um mistério para o próprio indivíduo, continuava inexpugnável.